por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, segunda-feira, semana começando com eleições presidenciais americanas finalizadas, com a vitória do democrata Joe Biden e alguns mercados já abrindo animados com esse resultado. Como prometido, é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do Investidor em Foco. Bem-vindas, bem-vindos ao episódio de hoje. Bem-vindo você também, Kleber. Bom dia, Rê, tudo bem? Obrigado. Tudo. Espero que todos nós tenhamos uma boa semana aí, né? Depois de, aparentemente, agora um alívio, né? Um final de semana muito agitado, né? No mundo inteiro, dá para dizer assim, né, Kleber? Sem dúvida, bastante, Rê. Já vamos chamar para nossa conversa o estrategista da Itaú Asset em Nova York, Brett Rosen, que já esteve aqui com a gente para antecipar a movimentação das eleições e agora vai nos ajudar a analisar o resultado e os próximos passos. Brett, seja bem-vindo de volta aqui ao podcast. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Brett. Bom, vou começar te perguntando a respeito da recepção dos discursos da vitória do Biden e da Kamala Harris, que foram bem recebidos na avaliação de muitos veículos de imprensa. Quero saber se foram bem recebidos ou estão sendo bem recebidos pelos mercados também. O que a gente pode esperar do que já foi sinalizado pelos dois a partir de agora, hein, Brett? Sim, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês de novo para falar sobre nosso processo, que aparentemente finalmente está chegando até seu final. Então, como você falou, no sábado, a mídia aqui finalmente declarou o Biden vitorioso na eleição contra Trump. Teve que ver com a contagem de votos que aconteceu no estado da Pensilvânia. Lembro que quando a gente falou no mês passado, não temos voto popular aqui. São votos eleitorais que usamos para determinar o vencedor. Então, bem ligado a ganhar estados, não necessariamente voto popular nacional. Então, foi bem claro que o Biden teve os votos necessários para vencer Pensilvânia, e com Pensilvânia ele ganhou os 20 votos eleitorais para superar o mágico número de 270. Você vai lembrar que 270 votos eleitorais são suficientes para vencer. Então, ele declarou o sábado à noite basicamente como vencedor. Ele fez um discurso, em geral, que foi visto bem diplomático, além que Trump continua basicamente brigando sobre os resultados. Ele está tentando levantar vários processos jurídicos em vários estados. Parece que vai ter pouco sucesso. E, em geral, acho, de novo, o discurso de Biden e também de Kamala Harris no sábado foi bem visto, em geral. Então, agora acho que o mercado está indo pela próxima página. Estamos pensando em quem vai ocupar os cargos mais importantes no governo de Biden. Então, nas últimas 24 horas, temos vários jornais falando sobre quais nomes que ele vai incluir no seu gabinete. Eu diria que o mercado reagindo muito bem hoje, porque, obviamente, temos essa notícia bem positiva que é o de Pfizer em relação ao Covid, e outro assunto, e se quiser logo podemos falar um pouco sobre isso, mas falando sobre as eleições, acho que, primeiro, está definido. Então, foi um processo prolongado, demorou quase 5 dias para determinar o vencedor, e ainda está contando votos em vários estados, mas como eu falei, Biden com os votos eleitorais suficientes para vencer, acho que você pelo menos acabou com essa dúvida sobre o resultado final. E eu acho segundo, porque o mercado reagiu bem, porque parece, logo podemos tentar um pouco mais esse assunto, parece que os republicanos vão manter controle do Senado. Então, acabamos com
entre aspas, governo dividido, ou seja, Câmara democrata, presidente democrata e Senado republicano. Então, quando a gente falou no mês passado, conversamos bastante sobre os planos econômicos de Biden. E, em geral, você teve alguns pontos mais populistas e o mercado teve suas preocupações em relação aos impostos subindo, imposto sobre a renda, imposto sobre as empresas. Então, acho que com o Senado republicano, isso vai impedir a possibilidade de uma plataforma um pouco mais populista. Então, diria que teremos uma mistura de políticas um pouco mais moderado. E até curioso, né, Brett? Porque a gente tinha várias dúvidas antes, né, de sair esse formato, né, que aparentemente é o que a gente vai ter definitivo aí depois dos resultados finais. Mas eu queria perguntar para você, assim, agora, depois de tudo isso, a gente viu algumas coisas que não eram esperadas, né? Por exemplo, como o Trump vencendo em estados que não era o estimado, como na Flórida, por exemplo, né? O número de votos expressivo que a gente teve, né? O Joe Biden bateu o recorde, né? É o presidente que recebeu mais votos na história das eleições norte-americanas, e o país muito dividido, né? Apesar da vitória do Biden, a gente vê a margem ali bastante apertada, né, em número de votos. Como que vocês enxergam esses resultados surpreendentes e como que os Estados Unidos agora saem dessas eleições daqui em diante? Como que vocês estão com esse sentimento, tanto político quanto principalmente econômico, que é o que mais importa aqui para o investidor? Kleber, primeiro, ainda é um país bem dividido, polarizado. Não dá para esquecer que o Trump, ele ganhou acima de, acho, 71 milhões de votos, superando o número de votos que ele recebeu em 2016. Claro que, como você mencionou, a gente teve mais participação nesse voto que no último ciclo. Além disso, os 71 milhões de votos é bastante coisa. E diria, segundo, que as pesquisas, em geral, temos exemplos que falharam de novo. Como você mencionou, na Flórida, quando você lembra as últimas pesquisas que saíram na última semana antes das eleições, em geral teve Biden como favorito, com uma margem pequena, 2 pontos, 3 pontos por aí, mas ele acabou perdendo a Flórida, né? Eu lembro a margem exata, mas achei que foi uma margem de 3 pontos, 4 pontos por aí, que ele perdeu a Flórida. Mas, por outro lado, temos outros estados, como o estado de Geórgia, historicamente um estado bem republicano. Faz, acho que 2 décadas que uma democrata, ou talvez 3, que uma democrata ganhou Geórgia, e eles vão fazer uma segunda contagem de votos, porque ficou tão apertado que eles têm que contar de novo para determinar quem ganhou. Então, além que Biden foi favorito, tivemos várias surpresas em relação ao resultado final. Lembra aqui também que as últimas pesquisas nacionais teve Biden como uma ampla vantagem, 7, 8, 9 pontos por aí. E se a gente olha o voto popular, somando os votos no país inteiro, acho que foi uma margem final de como 3 pontos por aí, menos que esperado. Isso. Então, qual que é a importância de tudo isso? O país ainda está dividido, polarizado. Tem gente que, além que aqui em Nova York, que é uma cidade super democrata, você teve gente festejando na rua, tem outros estados e outras cidades onde tem gente bem satisfeita com o resultado, achando que tem gente dizendo que foi fraude, tem gente dizendo que a contagem de votos foi feita de uma maneira estranha, tem gente questionando o processo, porque lembra que teve muito voto por correio. Além disso, não vejo provas de isso. Sempre pode ter erros na contagem de votos, mas acho que nenhuma pessoa aqui na mídia séria está falando sobre essa possibilidade de fraude acontecendo. Mas meu ponto para mencionar isso é que tem milhões de pessoas que
não vão aceitar, entre aspas, esse resultado. Então, além que o mercado está reagindo bem, além que o processo acabar positivo, além que Biden deu um recado positivo, acho que não dá para esquecer esse ponto, que ainda temos um ambiente aqui bem polarizado, bem dividido. Não, quando falamos sobre economia, como você me perguntou, o que significa? Então, acho que o ambiente em Washington vai ser bem interessante para acompanhar, porque os republicanos provavelmente vão continuar com maioria no Senado. A gente pode entrar nesse assunto logo, porque ainda faltamos segundo turnos no estado de Geórgia para definir os últimos 2 senadores, e a gente pode conversar um pouco mais sobre o assunto, mas aparentemente os republicanos vão ter a maioria no Senado. Então, com o governo dividido, você sempre enfrenta processo político, mas pelo menos o Biden é um cara que foi senador por 4 décadas, foi vice de Obama por 8 anos, então ele tem uma reputação de um cara que pode negociar, que é um pouco mais moderado. Então, claro que Trump não teve essa fama, um cara um pouco mais agressivo quando falamos sobre negociar com outro partido. Então, se quer tomar uma postura optimista, você vai achar o seguinte, que o Biden pode negociar com os republicanos no Senado, pelo menos para chegar a um acordo fiscal e para aproveitar o momento, talvez, para passar a algumas leis que podem alimentar aqui o ambiente econômico. Lembrando que também continuamos com o Covid bem grave aqui, que foi esquecido, entre aspas, nos últimos dias. A gente superou 100 mil casos por dia aqui. E a gente bateu o recorde mundial, acho que foi na sexta-feira, a gente superou 120 mil casos. Então, não dá para esquecer isso. Agora, Brett, entrando nesse ponto que você tocou a respeito de Senado e Câmara, ainda não está definido, mas já se tem uma ideia um pouco mais transparente do que pode acontecer ali com a apuração, com a apuração da composição também, e é essa composição que pode ser determinante para os moldes do governo e para como o Biden vai conduzir a sua política de governo, né? Se ele tiver aliado à Câmara, o Senado, ou pelo menos uma das 2 casas. Ele vai ter a Câmara. A gente nunca teve dúvidas sobre essa possibilidade. Lembra que nesses últimos 2 anos a Câmara, os democratas controlaram a Câmara. Eles tiveram maioria na Câmara. O Senado foi bem interessante, porque a gente entrou nesse processo com 53 republicanos, 47 democratas. Por enquanto, parece que temos 50 republicanos, 48 democratas, e na Geórgia vamos ter, em janeiro, segundo turnos, 2, porque tem uma regra na Geórgia, você precisa receber a maioria dos votos na eleição pelo Senado para vencer. E nenhuma das 2 eleições você acabou com o candidato com maioria. Então, vai ter 2 segundo turnos em janeiro, aparece. Então, o que significa isso? É provável, a maioria dos analistas está achando que os republicanos, pelo menos, vão ganhar um desses segundo turnos, e provavelmente vão ganhar cada um, os 2. Então, você acaba com 51, 52 republicanos, 48, 49 democratas. No caso dos democratas ganhar os 2 segundo turnos, você acaba com 50-50. E nesse caso, com Kamala Harris sendo vice-presidente e presidente do Senado, ela representa basicamente o último voto, ou seja, no caso que você tem empate, 50-50 em um voto, é o vice que determina. Mas eu acho bem improvável que vamos chegar a esse ponto. Então, você acaba, como você mencionou, com o governo dividido, mas pelo menos acho que o ponto que é bem importante para lembrar, a possibilidade de você ter uma política um pouco mais populista,
não quero dizer radical, mas um pouco mais populista, esquerdista, você provavelmente acaba com essa possibilidade, porque ter Senado republicano, você vai impedir os aspectos mais radicais do Partido Democrata. Lembrando que você tem um grupo lá no Partido Democrata que é visto como falamos em inglês, progressivos. E o mercado não reagirá bem no caso que esse grupo teria mais espaço político. Mas, de novo, com republicanos controlando o Senado, seria quase impossível você avançar uma agenda mais populista. E, Brett, a gente já vem ouvindo aí, depois do primeiro pronunciamento, né, do Biden, e da Kamala também falando, né, sobre tanto o resultado quanto o que eles estimam, né, para os Estados Unidos, mas o que é esperado agora como primeiros passos, né, do Biden, e também a possibilidade, e se existe alguma possibilidade já de logo de largada ele tomar alguma medida econômica de curto prazo, apesar que a gente tem um pacote ali para ser aprovado que vem sendo discutido, né? O que é esperado nesse sentido? Mas primeiro, Kleber, temos que lembrar, o Trump, ele tem mais 2 meses e pouco como presidente. O novo mandato só começa no dia 20 de janeiro. Então, acho que é um ponto que dá para lembrar. Então, só para responder a sua pergunta, acho que a primeira prioridade de Biden seria que o Covid, ele tem dito que hoje ele vai anunciar sua força-tarefa contra a Covid, ou seja, que ele vai anunciar hoje que aqui minha equipe que vai tentar atacar a Covid quando começa o meu mandato. Então, acho que Covid vai ser a primeira coisa, a primeira prioridade do seu governo. E acho que segundo, o estímulo fiscal. Lembra que a gente teve um processo que começou faz tempo aqui, nunca fechamos um novo acordo com um novo pacote fiscal, e foi bem mais difícil com as eleições chegando, as negociações foram bem difíceis entre os dois lados. Então, agora, com o novo presidente começando, as eleições no passado, acho que você vai ter uma negociação entre Biden e o líder do Senado, Mitch McConnell, que ele é republicano, para chegar a um acordo fiscal. Então, qual vai ser o tamanho desse pacote? Provavelmente bem menos que foi esperado no caso de você ter um Senado democrata. Então, tem gente que falou assim, um tri e meio, por aí. Então, acho que isso são as duas coisas no começo que vão receber mais atenção. Também pelo ponto de vista do mercado. O mercado queria ver mais claridade sobre a possibilidade de ter esse pacote fiscal. Então, acho que vamos começar aí. E você falou um pouco do que deve estar pensando Biden já para o início do seu governo. Agora, Trump ainda tem um tempo, Brett, e desde que saiu o resultado da eleição, ele critica a imprensa, ele contesta o resultado, também não admite essa derrota. Saíram até umas reportagens dizendo que ele não vai receber Biden na Casa Branca para mostrar os aposentos, como é praxe os presidentes fazerem numa transição. Como é que vocês acreditam que ele vai lidar com os assuntos mais quentes nesse último período de governo, antes de passar o bastão para Biden oficialmente? Um dos assuntos, além da Covid, tem a questão da vacina e também tem a questão do pacote de estímulos, né? Sim, é uma pergunta difícil para responder, porque é sempre difícil dar sua leitura sobre o comportamento do Trump. Verdade. Então, concordo. As sinais, por enquanto, só como você mencionou, ou seja, que acho que ele tem que reconhecer que ele perdeu. E se temos esse reconhecimento, logo acho mais fácil falar sobre os próximos passos. Mas isso ainda não aconteceu e não sei se vai acontecer. Temos que ver. Tem aliados dele dizendo: acabou para você,
tem que reconhecer o resultado, etc. Tem outros aliados dizendo que não, que temos que avançar esse processo jurídico em vários estados, teve erros na contagem, então ainda não sabemos como vai nesse caminho. Então, bem difícil, na verdade, dar você uma resposta completa. Além disso, é possível que tenhamos um pacote fiscal? É possível, entre agora e janeiro. Seria um pacote tão grande como a gente estava pensando? Acho que não. Talvez um pacote de 500 bi foi mencionado. Dá para continuar acompanhando essa possibilidade de um pequeno pacote sair no curto prazo e logo quando vai assumir, ter um pacote um pouco mais completo. É curioso que você mencionou, porque historicamente o presidente que perde, ou talvez se seu mandato está terminado e novo presidente está entrando, você tem essa transição de poder. Imagina o tamanho de informação que a atual Casa Branca tem em relação a 1000 assuntos. Então, acho que ainda é cedo, só saiu o resultado aqui nos últimos dias, falta tempo, mas, por outro lado, acho que a gente vai continuar acompanhando com muita atenção esse processo de transição. A gente tem essa história de transição pacífica, transição suave, e agora está em dúvida como que tudo isso exatamente vai sair. Então, vamos continuar acompanhando. Legal, Brett. Para a gente ir encerrando aqui, e eu sei que essa é uma das perguntas que você mais ouve em todos os fóruns que a gente faz aqui, né? Como que deve ficar as relações, né, de Estados Unidos e Brasil? Mas, na verdade, queria aproveitar a sua experiência aí como, principalmente, estrategista de mercados emergentes, né? Trouxe até um dado aqui muito recente, que foi do dia 30 de outubro até agora, aproximadamente. Quando eu digo agora, eu estou falando de 10 minutos atrás, mais ou menos. O dólar, por exemplo, no Brasil, se desvalorizou um pouquinho mais de 9% por causa desse resultado das eleições, uma vez que o mundo começou a fazer uma leitura de que esse resultado deve ser positivo para os mercados emergentes, e naturalmente o Brasil está inserido aí nesse pacote, com uma valorização muito grande que a gente teve do dólar em relação ao real. Naturalmente a gente teve aí esse movimento forte nos últimos dias, né? Mas como que vocês estão enxergando, não só para o Brasil, né, mas esse movimento muito diferente, né, de uma mudança de política bem diferente, radical, tanto da persona, né, da persona Trump para a persona Biden, e dessa configuração também diferente de Congresso, Senado, para os mercados emergentes, e aí incluindo o Brasil também, cara. Kleber, acho que em geral você vai ter uma atitude mais diplomática chegando daqui em relação aos outros países. Então, você pode ser fã de Trump, crítico, ou alguém que critica Trump, mas acho que ninguém pode questionar que ele teve uma postura mais agressiva em relação às relações diplomáticas com vários países. Então, podemos falar país por país, mas falando mais sobre os emergentes, acho que a reação que você viu, como você falou, no caso no Brasil, a gente pode ver outras moedas também, inclusive México e outras moedas lá no mundo. Acho que você vai ter menos possibilidade de surpresas. Acho que a questão com Trump sempre foi se ele pode twittar às 3 horas da manhã que estou colocando um imposto de 40% sobre importações de aço brasileiro. E ninguém sabia quando isso pode acontecer. Então, acho que você vai ter mais previsibilidade em relação às relações externas e relações comerciais com outros países. Então, acho que isso é o ponto provavelmente mais importante para lembrar. E lembra também que o Trump adotou uma postura agressiva quando falamos sobre emergentes com China, e eu não acho que Biden vai necessariamente ser o melhor amigo da China, mas talvez
a retórica vai ser um pouco menos agressiva em relação à China. Mas, de novo, não quero te dizer que China vai virar que a gente vai ter uma relação super positiva com a China. Acho que é outro assunto, talvez, para expor no futuro em outras discussões com vocês. Mas quando falamos, por exemplo, com o México, lembra que desde o começo que o Trump teve uma atitude bem agressiva em relação ao México. Acho que o Biden vai adotar uma política um pouco mais diplomática, inclusive países de Europa também. Então, acho que os emergentes reagindo bem por enquanto, depois do resultado, acho que tem que ver bastante com isso. Lembra também que o Biden, só para relembrar, quando ele foi senador, ele chefiou um comitê bem importante no Senado, em inglês se chama o Foreign Affairs Committee, tem que ver com relações entre os Estados Unidos e outros países. Então ele tem essa história de conhecer vários líderes no mundo e também sendo vice por 8 anos também, acho que conhece todo mundo, conhece qualquer político importante no mundo, ele deveria conhecer. Então acho que isso ajuda na margem. Em relação ao Brasil, como você perguntou, sem entrar em tanto detalhes sobre as relações entre Bolsonaro e Trump, eu acho que o Biden vai lidar com o Brasil basicamente não. Lembrando que o Brasil é o país mais importante da América Latina, é uma economia super importante, um PIB de quanto $2 trilhões por aí, e Estados Unidos com tantas conexões comerciais com o Brasil. Então, além que tem perguntas surgindo se Bolsonaro vai reconhecer o resultado e como vai ser as relações entre os dois países, eu acho que não deveria ter tanta preocupação em relação sobre uma possível deterioração das relações entre os dois países. Acho que a atual relação é bem importante por dois lados, e lembrando que Bolsonaro e Trump têm essa relação pessoal, particular, acho que em geral espero que vamos ter um caminho bem positivo entre os dois países. Aproveitando você aqui, Brett, prometo que já vou encerrar. Queria só a sua avaliação sobre tem sido discutido muito após, principalmente o resultado, a participação e a presença da Kamala Harris como vice, como mulher, filha de imigrantes e tudo mais. Queria saber se vocês entendem que a presença dela vai, de fato, fazer a diferença para questões como a questão racial e também de imigração. Vamos ver, porque dá para mencionar, é a primeira vez que temos uma mulher vice aqui nos Estados Unidos. A gente, Brasil teve... Estava falando com alguém durante o final da semana sobre o assunto. Chile, Argentina, Brasil, tem vários países que tiveram presidentes que são mulheres. E aqui a gente nunca teve nenhuma mulher como presidente, nem como vice. Então, acho que é um avanço... independente de seus pensamentos políticos, acho que isso é uma grande evento pelo país. Dá para mencionar também que o poder de vice é meio limitado, então vai ter influência na discussão política, mas no final das contas é o presidente quem manda. Então, mas sendo como você falou, filha de imigrantes, o pai é de Jamaica e a mãe vem de Índia. Então, acho que, em geral, podemos esperar uma política um pouco mais aberta quando falamos sobre imigração e outras questões sociais. Acho que ela vai contribuir nesse debate. Talvez ela vai ter um papel importante em relação a esse assunto. Acho que são os pontos principais. Lembrando que o governo de Trump adotou uma política bem estrita quando falamos sobre imigração de vários países. Então, pode ser, ela é filha de imigrantes, mas por outro lado, sempre foi uma atitude dentro do seu partido democrata
ter uma política um pouco mais aberta em relação à imigração. E Biden falou bastante sobre isso durante a campanha. Então, ter ela na chapa acho que ajuda sim. Sua história pessoal ajuda sim, mas também acho que é parte do próprio debate dentro do seu partido. Então, podemos ver como que eles avançam em relação ao processo. Só o último ponto em relação a Kamala Harris, que é bem cedo em falar em 2024. A gente já acabou a eleição aqui em 2020, mas o que acontece aqui sempre, o próximo dia a gente começa falando sobre as próximas eleições, sobre o próximo ciclo. E eu diria que todo mundo está bem cansado em falar sobre as eleições aqui, porque dominou as notícias por meses e meses, mas obviamente já tem gente falando 2024, e quando Biden começa seu mandato, ele vai ter 78 anos, vai ser o presidente mais velho na história do país. E, em geral, ninguém fala oficialmente sobre isso, mas a percepção é que ele provavelmente só vai fazer um mandato só. Lembrando que temos aqui um limite, o presidente só pode ocupar o cargo por 2 mandatos, de 8 anos. Então, em 2024, ele terá 82 anos. Então, a percepção é que, em 2024, o Kamala Harris vai ser uma forte pré-candidata pela presidência. Então, vai ser bem interessante ver como que ela lida com essa responsabilidade de ser vice-presidente, também com olhos para 2024. Ela, sem dúvida, vai ser lá na lista de pré-candidatas. Então, não quero falar tanto nesse podcast sobre 2024, porque é super cedo para falar sobre o assunto, Sim. mas só outra coisa para lembrar, que Biden provavelmente vai ocupar o cargo por só um mandato. Acho que isso é a percepção que a maioria da gente vai ter. Muito bom. Brett. Agora a gente libera, né, Kleber? Nossa, obrigado, Brett, mais uma vez. A gente estava ansioso aí o final de semana todo para falar contigo, para entender a quantidade de notícias que a gente vai absorvendo aqui. E é muito diferente, né? A forma, o modelo, os processos, como tudo acontece nos Estados Unidos em relação ao que acontece aqui no Brasil. Então, muito legal a gente conseguir passar essa informação para as pessoas aí acompanharem. Não, foram dias bem, só para dar essa última palavra, foi interessante aqui, que o nosso processo é bem distinto, e a gente já falou sobre isso, e cara, foi bem engraçado que teve aqui na televisão, nos vários canais, tipo, olhando condado por condado, e agora na Pensilvânia chegou a 3 mil votos, e teve o apresentador na televisão super entusiasmado porque apurou mais 3 mil votos na Pensilvânia. Então, teve gente acompanhando até 3 horas da manhã a apuração de votos em vários estados e inclusive, um ponto só para fechar, em 2000 só teve Florida que determinou o resultado final. Agora aqui você teve 4, 5 estados que teve um voto super, super apertado e contado por condado. A gente estava esperando resultados de um condado pequeno num estado de Georgia, Pensilvânia. Então, teve milhões e milhões de pessoas assistindo esses resultados até o final do dia. Então, foi um processo bem interessante para a gente que tem interesse no assunto da política aqui nos Estados Unidos. Mas, como sempre, um prazer falar com vocês sobre esse processo e espero que podemos falar daqui para frente, quando começa o novo mandato, a gente pode falar bastante sobre os planos econômicos do novo governo. Com certeza, vamos voltar com esse assunto sim, Brett. Obrigada por participar aqui com a gente hoje. Vamos atualizar mais para frente quando já tiver informações sobre esses planos econômicos e sobre a composição do novo governo também, que agora vai ser uma especulação enorme em cima disso por aí. Isso, já está as listas, ainda estão saindo as listas de possíveis nomes para ocupar os outros cargos importantes no governo, o Tesouro, o Secretário de Estado. Então, acho que nas próximas semanas eles vão começar divulgando os nominados pelos cargos mais importantes, sim.
Muito bom. Então, combinado, a gente marca essa sua volta. Boa semana para você por aí. Obrigado, gente. Um prazer. Um bom dia para todo mundo. Obrigado, Brett, mais uma vez. Valeu mesmo. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Kleber. Nos encontramos no próximo episódio para nossa aula com o professor Martim. Valeu, Rê. Brigadão. E vai ser uma aula bem mais tranquila, porque se os mercados fecharem do jeito que estão agora, o investidor aí, seguindo as recomendações que a gente tem feito, pelo menos no dia de hoje, somado à semana passada, vai ficar bem mais tranquilo, viu? O dia tá muito positivo, bem acima do que era esperado, viu? Então tá, tomara que fique assim. Vamos torcer. Vamos lá. E obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. A gente se encontra no próximo. Boa semana para todo mundo. Cuidem-se. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.